Agora, um caso que chama a atenção em toda Joinville. Não só Joinville, né, mas toda Santa Catarina. Quero falar para você da morte da Dona Rosa. Lembra dessa história? Uma idosa, uma senhora de 64 anos de idade que nunca fez mal a ninguém. Nunca. Muito querida, inclusive, pela comunidade. Até gostava de ajudar as outras pessoas na comunidade. Ela foi morta covardemente com 3 tiros. 3 tiros. Isso aconteceu fim de abril. A polícia agiu rápido e iniciou a investigação. O porquê da morte de uma senhora inocente. A polícia encontrou o responsável pelos tiros e a motivação do crime. A motivação seria uma dívida de aluguel, gente. Uma dívida de aluguel que teria motivado esse homicídio. Hoje pela manhã teve coletiva de imprensa a respeito do assunto. Felipe Bambassi acompanhou. Tem a reportagem completa. O homem que cometeu o crime foi preso em Curitiba, viu? Olha o belíssimo trabalho da Polícia Civil. Informação na tela da tribuna com o Bambassi. Oi, Juno, boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha aqui na Tribuna do Povo. Elucidação, resolução de um caso que chocou a cidade de Joinville e também toda a Santa Catarina em relação à Dona Rosa Inês Bosco, 64 anos, uma mulher da comunidade do Aventureiro, uma mulher de fé, muito querida por todos, que de repente é baleada pelo menos 3 vezes. Ela morre na rua Helena Casagrande, rua esta onde ela morava, inclusive surpreendida enquanto estava de bicicleta por um atirador que também utilizava uma bike e que se aproxima de Dona Rosa e faz os disparos e na sequência vai embora. Só que ele é flagrado, Juno, por uma câmera de monitoramento, não só por uma, mas por outras também que conseguiram decifrar a rota de fuga desse criminoso. Dia 28 de abril foi quando aconteceu o crime. Delegado Eduardo De Favre, que junto a outros delegados da Delegacia de Homicídios se empenharam arduamente para poder solucionar este caso, saber quem é o criminoso e onde ele estava. Perfeito. As investigações iniciaram no local de crime, em que foi apuradas informações preliminares, situação na qual inicialmente surgiu algumas divergências sobre a motivação do crime, se teria sido oriundo de facções criminosas ou teria sido um latrocínio. Com o aprofundamento das informações, foi obtida o detalhe de que não foi nenhuma dessas 2 situações, e sim uma vingança, um crime premeditado por um autor que é frio, calculista e muito perigoso. Ele é um indivíduo de 51 anos, que se evadiu para o estado do Paraná, para a cidade de Verê, no interior do município, uma área rural, de parentes, e nessa situação a gente conseguiu identificar o local em que ele se encontrava e nos deslocamos até a cidade. No entanto, ele acabou se evadindo novamente dessa cidade e em direção a Pinhais, também na região metropolitana de Curitiba. Nessa situação, a equipe da Delegacia de Homicídios também se deslocou lá e realizou a prisão desse indivíduo. O que chamou a atenção foi a motivação. A motivação foi uma dívida de aluguéis e a gente identificou que esse indivíduo, ele era um indivíduo frio, com antecedentes de pedofilia, então era um indivíduo que já tinha sido preso anteriormente, no entanto ele acabou sendo absolvido por falta de provas. Contudo, a gente sabe que esse autor, ele tem uma frieza na forma de lidar com todos. No final do ano passado, ele inclusive colocou uma arma de fogo na boca de uma parente dessa vítima, ou seja, ele já vinha progredindo essas ações em relação especificamente a mulheres. Então a gente sabe que esse homicídio, ele pode também se transformar num feminicídio a depender das circunstâncias que forem configuradas. Uma cidadã do bem, viu, Juno? Inclusive com a propriedade dela ali, a mais, onde ela disponibilizou para esse sujeito, sem saber o histórico criminal que ele já tinha, tampouco a índole desse homem que resolve ameaçar a Dona Rosa. Ele não fazia os pagamentos dos aluguéis, Dona Rosa se sentiu então afrontada, a família também sofreu com as ameaças e ela tentava fazer as cobranças, tentava conversar com esse sujeito que se mostrava um ser arrogante. E o que chama
chama a atenção é que, após uma tentativa de cobrança, ele já tinha planejado tudo. Como disse o delegado Eduardo De Favre e toda a delegacia de homicídios que investigou, ele planejou tudo. Ele foi no momento certo, na hora certa, rastreou o caminho de Dona Rosa, que estava retornando para casa, e realiza os disparos. E digo mais, depois ele foge utilizando um ônibus. Ele faz o caminho por meio de coletivos, até chegar em uma cidade onde há familiares, no interior do Paraná. Ele se esconde por ali, mas com medo, Júnior. Com medo porque ele sabia que a polícia ia investigar, porque ele sabia que a polícia estava apertando o cerco. Então ele deixava a arma do crime próxima a ele, nesse objetivo de, se tiver um confronto, ele aparentemente estaria disposto a trocar tiros com a polícia. O delegado Dirceu Silveira, ele que também participou das investigações, esteve em campo, ele falou a respeito da conversa que ele teve com este investigado, e nós vamos escutar agora um trecho dessa entrevista. Confira comigo. Em primeiro momento ele disse que tinha jogado essa arma, se desfeito da arma e lançado num rio que ficava próximo lá, Rio Lajeado, que ficava próximo lá à casa onde ele estava abrigado lá no interior em Verê, né? Mas aí andamos mais um pouco, muita persistência, né? E aí ele acabou então dizendo lá em Curitiba que havia enterrado essa arma num local lá onde ele estava homiciado no município de Verê. Então nós conseguimos, com o autor presente aqui na delegacia de homicídios, né, fazer com que ele percorresse esse trajeto. Nós conseguimos então, como ele havia dito realmente, ele disse que tinha enterrado essa arma numa lata de tinta, num buraco próximo a uns canos azuis nessa propriedade. Delegado Rodrigo Vicentini também conversou com a nossa reportagem e falou da importância do apoio do Ministério Público e de outras delegacias de polícia nesta investigação. Vamos conferir juntos. Só reforçando que, com relação a essa operação policial, contou com o empenho maciço dos policiais da Delegacia de Homicídios aqui de Joinville, e também não podemos citar, como já foi citado anteriormente, o apoio em que a DHPP de Curitiba, no estado do Paraná, também nos forneceu para concluirmos essa investigação, resultando na prisão do autor com êxito, né? E também o apoio da Delegacia de Polícia da comarca de Dois Vizinhos, também no estado do Paraná.